Olá, eu me chamo Lauriane, faço parte do projeto de extensão Matemática e Filosofia para além dos muros das universidades e hoje nós iremos resolver algumas questões sobre os assuntos abordados nos vídeos anteriores sobre função. Essa questão ela pede para esboçar o gráfico, essa primeira questão, ela diz: esboce o gráfico da função f de x igual a 2x mais 1. Então, para a gente esboçar um gráfico de uma função, nós usamos o plano cartesiano e marcamos pontos para ligar e esboçar esse gráfico. Mas para marcar os pontos no plano cartesiano, nós precisamos ter o valor das coordenadas. E o que são as coordenadas? É o valor de x e o valor de y. E essas coordenadas, elas vão permitir que a gente marque o ponto na sua posição referente a essas coordenadas no plano cartesiano. Para isso, aprendemos que a gente pode o quê? Atribuir valores a x na função dada para a gente descobrir o valor de y naquela função. Então, nós vamos fazer uma tabela, como a gente já tinha feito, não é? E vou atribuir valor a x para obter o valor de y, ou f de x. Então, eu vou dar o valor, vou dar alguns valores a x, que eu escolho. A gente escolhe valores próximos. Então, eu vou escolher o menos 1, o 0, o 1 e o 2, ok? Então, eu vou substituir na função que ele deu, os valores de x correspondentes a esses valores atribuídos que eu dei aqui na tabela. Então, para o x menos 1, vai ficar 2 vezes menos 1 mais 1. Vai ser 2 vezes menos 1 menos 2 mais 1 menos 1. Então, aqui, ó, eu já tenho a minha primeira coordenada, menos 1 e 1. Agora, para x, atribuindo o valor 0 para x, f de 0 vai ser 2 vezes 0 mais 1. 2 vezes 0 é 0 mais 1. A nossa segunda coordenada, o valor de y é 1. Agora, para x igual a 1, eu vou fazer, só é substituir 2 vezes 1 mais 1. 2 vezes 1 é 2, mais 1, 3. E agora, atribuindo 2 ao valor de x, vai ficar 2 vezes 2 mais 1, que é igual a 5. Certo? Aqui eu não botei, 3 e 5. Pronto, nós temos 4 coordenadas e vamos marcá-las no plano cartesiano e descobrir o gráfico dessa função. Aqui é o eixo x, são as abscissas, aqui é o eixo y, ou também podemos chamar f de x, né? Que é a mesma coisa. Vamos marcar. Então, a primeira coordenada é menos 1 no eixo x, e menos 1 no eixo y. Então, o ponto vai ser aqui. Certo? Agora, a próxima coordenada, 0. 0 é aqui. O x0 e o y no eixo y, 1. Então, esse ponto ele vai ser aqui. Agora, o y1, que é aqui, e aqui o 3. Fazendo a correspondência, esse ponto vai ser mais ou menos aqui. E o 2 e 5, a coordenada 2 e 5. Então, aqui vai ser o 2, no eixo x, e 5 no eixo y. Então, vamos fazer essa correspondência para marcar a posição desse ponto. Então, vai ser aqui. Nós vamos ligar os pontos. E aí está o gráfico dessa função. Observamos que esse gráfico é uma reta. Aprendemos que uma reta é o gráfico da função afim, não é isso? E a função afim, ela está definida nessa função dada, que é a função ax mais b. Então, gente, aqui está o gráfico da função pedida, 2x mais 1, e ela é uma função afim. Agora,
Agora a questão pergunta: qual é o zero da função da questão anterior? Que é a função f de x igual a 2x mais 1. Então, como é que a gente sabe, através de uma função dada, qual o zero da função? É simples. A gente vai igualar essa função a zero e vai descobrir o valor de x, pois esse é o zero da função. Então, 2x mais 1 igual a zero. 2x vai ser igual a menos 1, que o vai passar para o segundo membro, com o sinal negativo. Depois, x, o 2 que estava multiplicando, passa para o segundo membro dividindo. Então, x vai ficar menos 1 sobre 2. Então, o zero da função é menos 1 sobre 2. Certo? Aí, agora, ele pede para localizar o zero dessa função no gráfico. Então, vamos lá. Vamos pegar o gráfico. E onde é o ponto o x menos 1 sobre 2, ele está exatamente ali. Ou seja, exatamente onde a reta intercepta, é o ponto onde intercepta o eixo x. E é no ponto menos 1 sobre 2. Então, podemos concluir que o zero da função é o ponto onde a reta intercepta o eixo x. Aí, a próxima pergunta é: podemos dizer que essa função é crescente ou decrescente e por quê? E vocês lembram? O que é que vocês dizem se essa função é crescente ou decrescente? Ela é crescente, não é, gente? E por que que ela é decrescente? Por que que ela é crescente e não decrescente? Porque a função crescente possui o a maior que zero. E essa função, quem é o a dessa função que a gente viu? É o 2, não é isso? Agora vamos para a próxima questão. Beatriz é gerente de uma sorveteria. O lucro, representado por L, das vendas da sorveteria, é dado por uma função cuja lei é L de x igual a 6x menos 300, em que x é a quantidade de sorvetes vendido por dia. Aí a questão pergunta: qual é a quantidade de sorvetes que Beatriz precisa vender para obter um lucro de R$ 90? Então, a gente aprendeu e sabe que a variável é o x. Então, dependendo do valor de x, será o valor do lucro, né? Como aprendemos anteriormente. Então, ele quer saber que quanto sorvetes se precisa vender. É preciso vender para ter um lucro de R$ 90. Então, eu sei que a função L de x igual a 6x menos 300, eu preciso saber o valor de x, não é? Porque o valor de x é a quantidade de sorvetes. Então, a gente tem que descobrir o valor de x para um lucro de R$ 90. Então, o L de x ele precisa ser igual a 90. Então, eu vou igualar 6x menos 300 igual a 90. Resolvendo para descobrir o valor de x, eu vou ter 6x igual a 90 mais 300. 300 passou para o segundo membro, ele era negativo, passa positivo. 6x vai ficar igual a 390. X vai ser 390 sobre 6. O x vai ser igual a 65. Então, para que a sorveteria tenha um lucro de R$ 90, ela precisa vender 65 sorvetes. E aí está a resposta, bem simples, prático de fazer quando a gente entende o que é uma função. E é isso aí, gente. Obrigada e bons estudos. Até a próxima.